Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe. Juízes capítulo 1, versículo 11. Diz: Dali partiu contra os moradores de Debi, e era dantes o nome Debi, Quiriate-Sefé. Diz Calebe: A quem derrotar Quiriate-Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ele apeou o jumento, e ela apeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou: O que desejas? Respondeu ela: Dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Versículo 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se também Judá com Simeão, seu irmão, e fizeram aos cananeus como habitavam em Zefate, e totalmente o destruíram. Por isso, lhe chamaram Orman. Tomou ainda Judá a casa, e a Asquelon e Ecrom com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias, um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os Taanac, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todos. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Jezé. Antes, continuaram com ele em Jezé. Zebulon não expulsou os habitantes de Critom, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram com eles sujeitos a trabalhos forçados. Assé não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Sem e os de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arrendaram os filhos de Dan até as montanhas, e não deixavam descer do vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, e Aijalon e Salaabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrom e desde Sela para cima. Amém? Então, aqui nós vemos já o nome de um juiz proeminente. O nome dele é Otoniel, e nós vamos ouvir falar dele ainda no capítulo 2, no capítulo 3, amém? É interessante. Observando aqui, a ação do Espírito do Senhor no livro de Juízes é claramente retratada na liderança carismática daquele período. Os seguintes atos heróicos de Otoniel, Gideão, Jefité e Sansão são atribuídos ao Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor foi sobre Otoniel, como está lá no capítulo 3, no versículo 10, e o capacitou a libertar os israelitas das mãos de Cusã-Risataim, rei
da Mesopotâmia. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso aqui. Otoniel, o primeiro dos juízes maiores, teve uma vitória na batalha em uma das formas de prover também o pagamento por uma noiva. Então, nós observamos aqui que Caleb, né, prometeu a sua filha Ax a quem conquistasse essa cidade, né, Kiriat Sefé, e o seu sobrinho Otoniel conquistou casando-se com ela. Depois ela pediu fontes de águas e Caleb lhes deu, né? Então nós vamos ver aqui algo muito interessante, porque Otoniel ele vai se destacar aqui e ele vai fazer com que os israelitas sejam livres do poder desse Cusã-Risataim, que estava oprimindo o povo, né? E estava debaixo de opressão, e Deus vai levantar ele. Nós vamos voltar a falar sobre Otoniel a partir do capítulo 3, quando nós comentarmos aquela leitura. Amém? Aqui nós vemos, né, com relação a outras conquistas, que o texto vai entrar nessa introdução, e vai mostrar que os israelitas deveriam expulsar aqueles povos, porém eles não expulsaram, né? A conquista de Canaã ficou incompleta, porque os israelitas foram desobedientes e falharam em completar o plano de Deus, né? O plano de Deus é estabelecido para que eles expulsassem, né, e destruíssem aqueles cananeus, porque Deus estava julgando aquele povo. Mas eles não. Eles não expulsaram totalmente e também não destruíram totalmente, usaram como mão de obra, e esses vão ser como espinhos nas suas costas, né? Vão começar a haver casamentos mistos e vai levar o povo de Deus a pecar contra o Senhor. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso aqui e observarmos isso aqui. Amém? Então é importante nós observarmos isso, porque eles vão falhar, né? Judá conquistou a região montanhosa, mas não expulsou os habitantes dos vales, porque os inimigos possuíam carruagens de ferro, veículos confeccionados com madeira e acessórios de ferro. Contudo, o verdadeiro motivo foi a desobediência de Israel à aliança mosaica, como nós podemos ver e vamos comentar amanhã no capítulo 2, nos versículos de 1 ao 3. Nós vamos ver Deus repreendendo a Israel por causa da sua desobediência. Amém? Benjamim aparentemente lutou no Monte Oriental, do qual eram vizinhos, e o seu sucesso não foi maior do que o de Judá. Então, nós podemos observar aqui esse erro que os israelitas cometeram. Se nós não tivermos cuidado, nós iremos cometer também, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nos relacionamos com pessoas do mundo, amém? Mas temos que ter cuidado para que elas não nos influenciem de tal maneira que a gente abandone as práticas do culto ao Deus vivo, né? O serviço ao Senhor Jesus Cristo, e vivamos como uma pessoa comum, normal, que não teve uma evidência do novo nascimento, que não teve uma evidência de um arrependimento genuíno. Nos tornamos apenas, vamos dizer assim, crentes nominais, e Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos verdadeiramente seus filhos, amém? E como filhos de Deus, nós precisamos manifestar o caráter, a ser imitadores de Cristo Jesus, amém? E fazemos a diferença nesse mundo que está em trevas, amém? Sendo bênção na vida das pessoas, né? Levando a elas o evangelho, que manifesta o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque eles precisam ser salvos, né? E só existe um caminho, só existe um mediador entre Deus e os homens. Paulo fala Jesus Cristo, o homem, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, em João 14,6. Então é muito importante nós fazermos isso e fazermos em amor, fazermos em harmonia, dando testemunho, amém? Que com certeza a luz do Evangelho irá brilhar e eles também serão iluminados e receberão da parte de Deus a salvação, a revelação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tem muitas coisas que nós vamos aprender nesse livro de Juízes, amém? E é importante
nós entendemos que ainda estamos, vamos dizer assim, na introdução do livro. Mas já aparece aqui um juiz preeminente, né? Otoniel. Guarda esse nome aí, tá certo? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco no nosso culto da família. Será uma grande bênção. Essa semana estamos excepcionalmente fazendo a ceia. Fizemos na terça-feira e hoje haverá ceia novamente e estamos com lista de presença aberta. Vem estar conosco. Será um grande prazer receber você e sua família e juntos nós cearmos em comunhão, participando do pão e do vinho que representam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.